Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Mais um Natal está a chegar, o tempo parece que passa muito rápido. Creio que mais do que nunca nesta caminhada do Advento nós devemos pensar na nossa vida em termos espirituais. Abrandar talvez o ritmo em alguns momentos, cortar inclusive com algumas coisas que nos fazem perder o foco e olharmos mais para Jesus. Será que acreditamos que Deus pode ainda fazer alguma coisa na nossa vida, como através da nossa vida? Temos vivido a nossa vida com satisfação ou insatisfação? Dizemos que Jesus é tudo para nós. Será que isso é uma realidade nas escolhas que nós fazemos diariamente? Seja no trabalho, seja no namoro, seja no casamento ou até no dia a dia? Será que Jesus é visto como o bem supremo das nossas vidas? Por outro lado, Deus deu-nos a igreja para não nos sentirmos sós, assim como também deu pastores para cuidarem das suas vidas. O título da mensagem de hoje é Na Casa do Pão. Vamos abrir as nossas Bíblias em Miqueias capítulo 5, versículo 2 até ao versículo 6, primeiro domingo do Advento. E o nome do Miqueias significa quem é como o Senhor. Nós não temos muita informação sobre a sua linhagem, embora pelo seu nome se perceba que pertencia a uma família temente a Deus. Deus chamou então o profeta Miqueias, que vivia também numa terra sem grande expressão, chamada de Moresete, perto dos montes de Judá, para uma grande tarefa de exortar o povo de Deus, o povo do Reino do Sul, da parte de Israel. Como o Reino do Norte tinha sido destruído, as pessoas fugiram de Samaria e foram todas para Judá e levaram os costumes pagãos. E face a isso, então, o povo corrompeu-se e pecou. Além disso, os líderes de Judá eram corruptos do Reino do Sul e cometiam vários crimes horríveis contra o seu povo. Viviam tempos de paz, embora estivessem quase a acabar estes tempos de paz devido precisamente ao pecado do povo. Miqueias advertiu, devido ao pecado, o povo durante a primeira parte deste livro, dizendo que o julgamento estava para vir. No entanto, isso para as pessoas não fazia grande sentido, a mensagem da advertência, porque as pessoas viviam em paz. Não havia guerras. E então as pessoas diziam estas palavras não fazem muito sentido. Por vezes, ao longo do Antigo Testamento, a ausência de guerras fechou os ouvidos do povo para as advertências de Deus. Creio que muitas vezes nós também somos assim. Quando achamos que está tudo bem connosco, nós não ouvimos as chamadas de atenção, ficando quase insensíveis à palavra de Deus, porque está tudo bem com a minha vida. Sendo assim, o livro de Miqueias divide-se em três partes. A primeira alerta sobre os pecados do povo, a segunda, o anúncio do juízo, e a terceira, que nós iremos ver hoje, a promessa da libertação através de um libertador. A passagem de hoje que iremos ler tem muito conteúdo. Nós vamos olhar quase frase a frase, vamos quase esquartejar o texto para não perdermos o sentido que o autor quis dar, para então nós podermos interpretar da melhor forma e podemos tirar aplicações para a nossa vida e para a vida da igreja. Em primeiro lugar, nós vamos ver que na casa do pão nasceu o rei. Vamos então olhar para o versículo 2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá. Então Miqueias, depois de ter falado contra o pecado de Judá, que era o reino sul, e de ter advertido que o juízo estava próximo, termina a sua mensagem com esperança. Este é um aspecto muito interessante na Bíblia. A Bíblia revela-nos o quão falhos nós somos, mas também oferece esperança para a nossa vida. A Bíblia nunca termina com a condenação. Dá sempre esperança para o pecador. Então este é um aspecto muito interessante. Agora, que mensagem de esperança seria essa que Miqueias iria trazer ao povo? Era uma esperança que provinha de uma terra com o nome Belém Efrata. A palavra Belém significa casa do pão e Efratá indica abundância. Belém Efratá era uma terra tão pequena, tão insignificante, quer
politicamente, quer militarmente, que era necessário dizer estes nomes porque havia muitas terras com o nome de Belém. As grandes cidades não necessitam desta dupla orientação. Quando nós dizemos Tondela, todas as pessoas sabem onde fica. Quando nós dizemos Viseu, nós temos que dizer Viseu de Tondela, para as pessoas perceberem onde está. Obrigado por esse amém. Então, para percebermos melhor como era tão pequena Belém, quando Josué, no capítulo 10, versículo 20 a 63, menciona as 115 cidades, a cidade de Belém Efratá não estava incluída. Miqueias não aponta para a grande capital, Jerusalém, mas aponta para a pequena cidade, Judá. No entanto, foi na Casa do Pão, Belém, onde algumas personagens marcantes nasceram. Lembram-se? Boaz, Ruth, o rei Davi. Então, na Casa do Pão, já haviam vidas que apontavam para uma outra vida. Quem seria esta vida? Novamente, versículo 4. De ti me sairá o que governará, o que reinará em Israel. Então, Miqueias diz-nos que da casa de Belém, da Casa do Pão, que é Belém, viria aquele que iria governar, reinar sobre Israel. Versículo 4. E cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, quem é esta pessoa que existe desde a eternidade? Quem é esta pessoa que se fez carne e veio até nós? Quem é esta pessoa que será o rei de Israel, o rei dos judeus? Quem é a esperança de Israel? Quem será a nossa esperança que nasceria na Casa do Pão? A resposta só pode ser uma: Jesus. O Rei Jesus. Ele é 100% Deus, ele é 100% homem. É precisamente esta verdade que nos diz João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esta profecia foi dada 700 anos, e na sexta-feira percebemos, através do pastor Gabriel, aponta mais quase para os 800 anos do nascimento de Jesus, e há registros escritos precisamente antes do nascimento de Jesus. Inclusive em Mateus capítulo 2, versículo 1 a 6, vemos como esta profecia era conhecida pelos sábios da altura. Jesus nasceu em Belém, na região na Judeia, no tempo do rei Herodes. Depois do seu nascimento, chegaram os sábios do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? É que nós é que nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando ouviu isto, o rei Herodes ficou muito perturbado e com ele a população de Jerusalém. Mandou reunir todos os chefes dos sacerdotes, mais os doutores da lei, e perguntou-lhes: onde haveria de nascer o Messias? Responderam: em Belém da Judeia, conforme o profeta escreveu: tu, Belém, terra de Judá, não és de modo nenhum a menor entre as terras principais da Judeia, porque de ti é que há de vir o chefe que será o pastor do meu povo de Israel. Que nível de precisão que a Bíblia tem. 700 anos antes, o profeta Miqueias diz claramente onde é que ia nascer o Senhor Jesus. Não temos como duvidar que a palavra de Deus é a Bíblia, ou melhor, a palavra de Deus é de facto a verdade. A Bíblia é a revelação do nosso bom Deus. Não há como rebater estas profecias, até pelos manuscritos, entretanto, encontrados. Miqueias diz-nos que a esperança para Israel, o rei esperado, nasceria na Casa do Pão, Belém, algo que se confirmou. Versículo 3. Portanto, os entregará até ao tempo em que está de parto tiver dado à luz. Então, o povo de Israel iria viver em cativeiro como prisioneiros. Eu creio que há pouco disse o versículo 4 e era o versículo 2, agora que é o versículo 3. O povo de Israel iria viver em cativeiro como prisioneiros, pois iriam ser derrotados pela Assíria. No entanto, esse sofrimento teria um fim. Miqueias descreve a situação usando a imagem de uma mulher que sofre intensamente para ter um filho. Isto é, a mulher tem uma dor profunda. Naquela altura parece algo interminável, mas após o nascimento do bebê, a memória da dor parece que tende a desaparecer ao ponto de não se importar em ter mais filhos. Se fosse comigo, acho que só tinha um filho, porque eu não suporto a dor. Deus sabe o que faz. Então, Miqueias, ao empregar esta metáfora do nascimento, aponta também para o nascimento do Senhor Jesus
e à salvação que ele traria ao mundo, como mais tarde reconheceu João Batista em João 1:29. No dia a seguir viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Miqueias revela então que o rei esperado nasceria na casa do pão e iria trazer também libertação ao povo. Será que essa libertação tem impacto nas nossas vidas? Versículo 3. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Então Miqueias aponta para a vida de Jesus, tanto para a libertação do povo do cativeiro, como também para a união de todos os israelitas que estiverem dispersos. Além disso, estas palavras do profeta indicam também a união de todos aqueles que viriam a crer no Senhor Jesus, independentemente da sua etnia. Foi precisamente a visão que João teve em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, e cantava um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de quebrar os selos, porque foste sacrificado e com o teu sangue resgataste para Deus gente de todas as tribos e de todas as línguas, de todos os povos e de todas as nações. Em Cristo nós somos um. Até este ponto, então, vimos que na casa do pão nasceria o Rei Jesus, na vida humana, embora existisse desde sempre, que seria rei, como iria derrotar os inimigos de Israel, como unir o povo a Deus. Agora, no versículo 4, continuaremos a falar de Jesus, já não numa perspectiva de rei, mas numa perspectiva de pastor. Então, na casa do pão, nasceu o sumo pastor. Vamos ver versículo 4. E ele permanecerá e apacentará ao povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus, e eles permanecerão, porque agora será engrandecido até aos fins da terra. Então, Miqueias diz ao povo que na casa do pão nascerá aquele que cuidará e pastoreará vidas. Isaías, capítulo 40, versículo 10 e 11, mostra esta dupla perspectiva. Eis que o Senhor Deus virá com poder, como rei, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele e diante dele a sua recompensa. Versículo 11. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Então Miqueias afirma que Jesus, como pastor, cuidará dos seus, guardando-os com excelência. Jesus confirma as palavras de Miqueias em João 10, 27 a 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu conheço e elas seguem-me. Eu dou-lhes a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as retirará, arrebatará da minha mão. Então a proteção do pastor é tão poderosa que ninguém se perderá da sua mão. Então Miqueias acrescenta que o nome desse rei e pastor será engrandecido em toda a parte. Todas as pessoas um dia irão reconhecer Jesus como o Senhor, como o rei, como pastor. Esta é a verdade expressa em Filipenses 2, 9 a 11, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então este Supremo Pastor guardará as nossas vidas até ao fim. Este Supremo Pastor também garante algo mais. Versículo 5 e 6. E este será a nossa paz. Quando a Assíria vier à nossa terra e quando pisar em nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Esses consumirão a terra da Assíria à espada e a terra de Nimrod, Babilónia, nas suas entradas. Assim nos livrará da Assíria quando vier à nossa terra e quando calcar os nossos termos. Então Miqueias afirma que este sumo pastor trará a paz perante a opressão, como irá também levantar homens para garantir a segurança do seu povo. Vemos neste versículo mais uma profecia messiânica ao dizer-nos que da casa do pão virá aquele que irá salvar o povo. Miqueias menciona os pastores e outros príncipes, mostra-nos também que Jesus irá providenciar homens para cuidar da vida do seu povo. Deste texto nós podemos tirar pelo menos 4 aplicações principais para a nossa vida nestes tempos de Advento. Em primeiro lugar, do lugar inesperado surge o esperado. Da pequena aldeia de Belém nasceu o Salvador esperado.
Não da capital, mas de um lugar que ninguém depositava confiança. Do inesperado surge o mais esperado e o mais desejado. Quantas vezes desprezamos o que Deus pode fazer em nós e através de nós por nos considerarmos pequenos demais? Eu sou pequeno demais. Sim, és. Mas também da pequena terra de Belém, de Efratá, Deus também trouxe o Salvador. Quando colocamos este tipo de dificuldades, na verdade nós não estamos a dizer que nós somos incapacitados. Nós estamos sim a afirmar a incapacidade de Deus de Ele fazer o que quiser nas nossas vidas. Ser vaso nas mãos de Deus é compreender que Ele faz de nós não o que desejamos, mas o que Ele quer, da forma que Ele quiser, para a sua glória. Não são as coisas grandiosas que chamam a atenção de Deus. Nem as pessoas que batem com a mão no seu peito, como o fariseu que dizia: graças te dou, ó Deus, que não sou como aquela pessoa. David, em Salmos 34, versículo 19, diz-nos que o Senhor está perto daqueles que perderam a coragem, daqueles cujo coração está contrito. Ele salva aqueles que já não têm esperança. O apóstolo Paulo dá-nos a mesma visão em 1 Coríntios 1, 26 a 27. Irmãos, pensem no que eram quando foram chamados por Deus. Do ponto de vista humano, não eram muitos os sábios, os poderosos ou os da alta sociedade. Pelo contrário, Deus escolheu aqueles que os homens tinham por ignorantes para envergonhar os sábios e aqueles que os homens tinham por fracos para envergonhar os fortes. Deus usa as nossas vidas, independentemente da nossa pequenez ou das nossas incapacidades, até para mostrarmos através das nossas vidas que toda a glória pertence a Deus. Não tenhamos dúvidas. A grandeza de Deus manifesta-se a partir do nada. Aliás, a Bíblia começa desta forma. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então a grandeza de Deus manifesta-se a partir do nada para percebermos que Ele é digno de toda a nossa adoração. Que este advento seja marcado pela gratidão, até porque pela graça de Deus nós somos o que somos, 1 Coríntios 15, 10, e a sua graça nos basta, 2 Coríntios 12, 9. A segunda aplicação que nós podemos ver hoje é que na casa do pão há pão. O povo, ao não estar em guerra, não queria ouvir a voz de Deus através do profeta Miqueias, precisamente porque viviam numa pertença paz. Isto é, nós podemos ter paz no mundo e não estar em paz com o rei deste mundo. Tanto é que, quando as circunstâncias da nossa vida estão aparentemente bem, tendemos a desligar espiritualmente. Nós tendemos a enfraquecer. Está tudo bem na minha vida, vou dobrar os meus joelhos para quê? Está tudo bem. A surdez espiritual, pouco a pouco, levar-nos-á então ao abismo. E por mais paz que nós possamos ter nesta vida, nós vamos perceber que essa pertença à paz no mundo não traz satisfação. Por isso é que há pessoas que dizem: eu estou em paz porque não tenho nenhum problema, mas vivem insatisfeitas. Aliás, a insatisfação com esta vida é a evidência de que nós não somos deste mundo, porque fomos criados para o outro mundo. É isso que diz C.S. Lewis. Se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Não é em vão que muitas vezes surgem reveses na nossa vida para aprendermos a ouvir a Deus. Foi essa a convicção do apóstolo Paulo, 2 Coríntios 1, 8 e 9. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, mas sim no Deus que ressuscita dos mortos. Então, às vezes que vêm problemas e provações na nossa vida, para nós aprendermos a depender, porque quando estamos em paz, os nossos ouvidos tendem a fechar-se mais. Se repararmos, as pessoas que mais ouviram a Deus foram sempre as pessoas mais satisfeitas à face da terra, mesmo não tendo nada aos olhos deste mundo. Este Natal vai uma vez mais provar que não há nenhuma prenda que tu possas receber no dia 24 ou dia 25 que vai satisfazer a tua vida. A única pessoa que tem poder para satisfazer a tua vida é Jesus. Então a satisfação que precisamos para a nossa vida encontra-se na casa do pão. Encontra-se em Jesus. Tens ouvido a Deus? Tens lido a palavra de Deus? Tens ouvido as advertências de Deus sobre o teu pecado? Ou, por outro lado, o pecado já não te faz confusão? Que este advento seja marcado pelo desejo de ouvir a Deus. Belém, Efratá,
haverá pão em abundância. Foi o próprio Jesus que afirmou em João 6,35: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Em terceiro lugar, na casa do pão há libertação e união. Miqueias diz ao povo que a libertação que iriam ansiar estava quase. Mas essa libertação vinha de um lugar inesperado. No entanto, seria uma libertação maior do que aquilo que eles poderiam imaginar. Sim, o que é que o povo iria querer quando passasse pelo cativeiro? A libertação da Assíria e da Babilónia. Mas a libertação que Jesus iria dar não era dos inimigos de Israel. Iria antes libertá-los do poder do pecado. Romanos 6,18. E uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. João 8,36, que normalmente é usado para tudo e mais alguma coisa e não se refere a mais nada a não ser ao poder de Jesus sobre o nosso pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É esta a confiança que nós devemos ter. Se nos arrependermos dos nossos pecados e confessarmos Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor, Jesus dar-nos-á a libertação que nós mais precisamos da nossa vida. E a libertação que nós mais precisamos não é da nossa dor, não é dos nossos problemas conjugais, não é do nosso problema no trabalho, é relativamente ao nosso pecado. Não é em vão que lemos em Lucas 12, 4 a 5, Jesus continua: digo-vos, meus amigos, não temam os que matam o corpo e depois nada podem fazer. Eu vou dizer-vos a quem devem temer. Temam a Deus, que depois de tirar a vida pode ainda lançar no inferno. É Ele que devem temer. Nós temos tantos medos na nossa vida que nos fazem desesperar. Mas o medo até pode ser bom. Sim, há medo bom. Quando nos faz depender de Deus. Lembremos-nos, na casa do pão há a libertação do nosso maior problema. Que este advento possamos celebrar Jesus por nos ter salvado das consequências do pecado, ou seja, da ira de Deus. Vimos também que em Miqueias, que Deus salva um povo para uni-lo. Somente o Evangelho de Jesus tem o poder para unir pessoas totalmente diferentes. Em Jesus, qualquer divisão entre os cristãos, seja por que razão for, afirma: o Evangelho não tem poder para unir-nos. A Igreja é uma comunidade de pessoas totalmente diferentes umas das outras. Mas é o Evangelho que nos vai unir. Por isso devemos caminhar juntos, crescer com as nossas diferenças naturais do ser humano. Se nós não conseguimos quase viver em paz com o nosso cônjuge porque há diferenças, como é que nós vamos conseguir conviver com uma comunidade, com uma igreja de 100 pessoas? Mais difícil será. Então nós precisamos do Evangelho. Sim, é verdade que nós podemos ter mais empatia com algumas pessoas do que com outras. Jesus teve mais empatia com alguns apóstolos. Mas a empatia que nós temos com alguns nunca deve criar antipatia ou desprezo pelos outros. Sim, o Evangelho veio de um lugar inesperado para salvar e unir pessoas altamente improváveis. Ao termos então os olhos focados na casa do pão, nós clamaremos ao Senhor por libertação e por união. Que este advento possa ser marcado por clamarmos ao Senhor por libertação e união. Em quarto e último lugar, na casa do pão há segurança. Miqueias diz-nos que da casa do pão virá aquele que dará segurança a todos, os que buscarem refúgio nas mãos do Rei. Quando vem o problema até à nossa vida, em quem nós nos refugiamos no imediato? Quando nós temos um problema enorme, recebemos uma carta que não estávamos a contar, recebemos uma mensagem, um telefonema, seja o que for, qual é a nossa primeira atitude? Buscar refúgio no Senhor? Buscar refúgio num amigo? Buscar refúgio num álcool? Num filme? Onde é? É bom saber que o Senhor dá-nos segurança. Até porque já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Nunca penses que podes perder a salvação, mas também não penses que pelo facto de não perderes a salvação podes viver como desejares. Muitos pensam, ele é salvo porque em 1 de maio de 1990 levantou o seu braço, foi um apelo à frente. Então ele é salvo, mas ele nunca mais quis saber, mas ele é salvo porque levantou o braço.
Estive a ver recentemente uma controvérsia entre Martin Lloyd-Jones e Billy Graham. Martin Lloyd-Jones não queria participar nas campanhas de Billy Graham porque a sensação que dava muitas vezes às pessoas é que o facto de irem à frente, levantarem o seu braço, fazerem a oração de pecador, já eram salvas. Se já eram salvas, já posso viver como queremos. E isso engana as pessoas. Nós não somos salvos pela nossa obediência, mas nós somos salvos para obedecer. Nós vemos que as pessoas de facto são salvas quando desejam obedecer à voz de Deus. Então nós somos salvos para obedecer aos mandamentos de Deus. Além disso, também vimos no texto que Miqueias aponta aquilo que Jesus irá fazer. Levantará homens para proteger a sua igreja. Jesus levanta pastores para proteger a verdade e afastar os inimigos da nossa fé. Para que fique mais claro, Jesus deu os pastores à igreja para que lutem pela verdade bíblica e fazerem frente a todos aqueles que querem mudar a verdade bíblica em libertinagem. É isso que nós vemos em Judas 3 e 4. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando a batalhardes diligentemente pela fé, pela doutrina que uma vez foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduzirão com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, mais do que nunca, nós precisamos de orar para que Deus levante novos pastores. Sim, Alexandre, nós estamos a orar por ti, para que Deus levante a tua vida, confirme a chamada. Nós precisamos de pastores. Nós também precisamos de orar por aqueles que já estão no ministério pastoral. Como vosso pastor, e no dia em que celebro 18 anos de ministério pastoral, finalmente já tenho idade para ter juízo, não? E ser responsabilizado pelas minhas asneiras, como disse o Daniel. Peço que orem por mim, para que prossiga firme, pois o ministério, parafraseando Winston Churchill, é marcado com sangue, suor e lágrimas. Sangue, porque cuido de vidas que estão feridas. E não há como não ficar marcado por esse sangue. Qualquer pessoa que se envolve com o sofrimento das outras vai ficar marcado. Alguém que quer estar ao lado fica com a marca do sangue dos outros. Também pelo suor, porque ser pastor, ao contrário daquilo que muitos brincam, não é só domingo. Aliás, o domingo é o culminar de uma semana intensiva de trabalho, de orações e preocupações. E sim, o peso da responsabilidade é enorme. Aquilo que os meus alunos mais me perguntam no seminário é se o peso que eles sentem de pregar, por exemplo, se ao longo do tempo se vai diluindo. Porque eles, quando vão pregar, então o Alexandre fica muito nervoso, muito tenso, e ele já tem ali alguns tiques já de pastor, não é? Que acontece. A pergunta deles é: isto vai melhorar? Não vai. Vai piorar. Vais sentir mais peso, porque é uma enorme responsabilidade pregarmos a palavra do Senhor. Mas, por outro lado, também é uma alegria enorme. E lágrimas. Por vermos o sofrimento dos que nos rodeiam, por vermos vidas a se afastarem de Deus, como também por vermos pessoas a abandonarem-nos, como a abandonarem a igreja. Não é em vão que o autor de Hebreus diz no capítulo 13, versículo 17: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois eles velam pela vossa alma, como quem deve prestar contas. Para que façam isto com alegria e não com dores, porque isto não aproveitava aos outros. Sim, é responsabilidade do pastor guardar a doutrina, afastar aqueles que querem mudar a graça de Deus pela libertinagem. Mas também é responsabilidade vossa enquanto igreja não me causarem lágrimas, mas causarem-me alegria. É a responsabilidade da igreja também encorajar os seus pastores a terem alegria no seu ministério. E louvo ao Senhor, porque eu continuo alegre por servir esta igreja, mesmo passado 10 anos. E obrigado por isso. Que este advento possa ser celebrado com os olhos postos na casa do pão, de onde veio o sumo pastor, Jesus, não nos esquecendo dos pastores que ele deu à sua igreja. A forma como nós podemos cuidar dos nossos pastores, nós estamos a mostrar às gerações futuras que vale a pena irem para o ministério pastoral. Que Deus nos ajude.